Bem, queria dar as boas-vindas, sejam então bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui nessa sequência entre os dias 9 e 11 de dezembro, participando e fomentando o nosso Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e Saneamento, que está sendo promovido pelo ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. Nosso evento conta com diversos espaços de interlocução entre academias, movimentos sociais, tentando facilitar a troca de saberes técnico e popular. Nessa sessão, teremos apresentações de trabalhos de pesquisa e extensão universitária, intermeados por relatos de lutas pelos direitos à água e saneamento, e também denúncias de violações desses direitos. Seremos ainda presenteados com manifestações culturais muito interessantes, com números artísticos alusivos aos direitos humanos à água e saneamento. Eu sou Alexandre Faustino, estou aqui hoje fazendo a facilitação dessa sala com vocês junto ao Gabriel. Eu estou hoje situado em Melbourne, fazendo meu doutorado também no tema da luta pelos direitos à água e saneamento, mas com foco em algumas transformações para abordagens ecológicas de soluções para questões de alguns conflitos de água nas periferias de São Paulo, situado hoje mais num campo da geografia. E temos também hoje o Gabriel comigo aqui facilitando a sala. Gabriel, que é aí engenheiro civil nos últimos momentos aí de formação da graduação pela Faculdade Integrada Maria Imaculada. Muito feliz de estar hoje dividindo esse papel aqui com o Gabriel na sala. Hoje, então, só para dar um pouquinho de noção para vocês para a dinâmica da sala e das apresentações, né? Teremos primeiro os trabalhos de pesquisa e extensão, e também e na sequência vamos seguir com alguns relatos de movimentos sociais que são apresentados, na verdade, simultaneamente nas outras salas que estão ocorrendo aqui ao mesmo tempo junto com a gente. Mas aqui hoje vamos ver os trabalhos tanto da Margot quanto da Veridiana, dentro do tema de saneamentos e assentamentos precários e para populações em situação de vulnerabilidade. Teremos, então, diferentes momentos aqui, conforme a programação que já foi divulgada antes. Então, primeiro vamos ver os dois vídeos das apresentações dos trabalhos da Margot e da Veridiana, e em seguida vamos fazer a discussão dessas duas pesquisas, onde vocês podem, todo mundo que está aqui participando pode propor perguntas para ser enviadas para os autores. E só um detalhe que hoje a gente tem essa função aqui do Zoom Webinar, e uma função diferente que a gente vai operar para fazer as perguntas é o QIA, que se vocês moverem aqui na tela, ao lado do ícone do chat e entre os participantes, tem ali o QIA com aquelas dois balõezinhos. Então, abrindo aquela função, vocês podem digitar as suas perguntas e peço que direcionem especificamente se for para uma das duas autoras ou se for uma pergunta ampla para o painel, mas que especifique, direcione para quem está sendo a sua pergunta. Então, só lembrar que a gente tem a função do QA para trazer as perguntas e o chat é mais um espaço casual, assim, informal para a gente se comunicar. Então, após esse momento da discussão dos trabalhos, a gente vai ter a apresentação de uma manifestação cultural e teremos nosso primeiro intervalo. E retornando do intervalo, também teremos o relato de uma luta popular e seguido de uma discussão sobre esse relato. Afinal, teremos mais uma apresentação de manifestação cultural. Como eu já expliquei, mais ou menos a função das perguntas vai ser direcionada pelo QIA. Então, só reforçando para a gente não usar o chat para fazer as perguntas, e que também hoje a gente não vai ter a função de fazer perguntas de forma oral. Então, direcionem ali pelo QIA, e tanto eu quanto o Gabriel vamos ficar de olho e fazer verbalmente as perguntas também para as autoras. Acho que então já alinhei todos esses pontos para a gente dar início. É só reforçar também que os vídeos e os textos do trabalho serão todos disponíveis nos anais eletrônicos do encontro.
Então, os vídeos já pré-gravados vão estar junto nesses anais, e todos os participantes receberão informações de acesso quando os anais forem disponibilizados. Também os trabalhos técnicos vão ser identificados com um DOI. Então, acho que agora a gente já pode começar esse primeiro bloco aqui a apreciação dos trabalhos. E o primeiro vai ser o trabalho da Margot e do Márcio, intitulado Utilização de wetland construída para tratamento de esgotos em trecho da Lagoa de Jeribá, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Se a Bruna puder nos ajudar aqui trazendo o vídeo da apresentação da Margot, a gente já dá início ao primeiro trabalho. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Margot Cardoso, mestranda em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduanda em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Estou presidente da 62ª subseção da OAB do Rio de Janeiro, a OAB Iguaba Grande, e peço já desculpas de antemão porque tenho que fazer essa apresentação de óculos escuros, tendo em vista recomendações médicas, por ter passado por uma cirurgia há poucos dias. Desenvolvi esse projeto sob o título de Utilização de wetland construída para tratamento de esgoto em trecho da Lagoa de Jeribá, em Armação dos Búzios, juntamente com Márcio Cardoso, mestre em Ciências Ambientais e Conservação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, engenheiro ambiental e químico. O desenvolvimento desse projeto se deu em função da OAB Iguaba Grande ser uma referência na defesa do meio ambiente. Inclusive, em 2018, tendo em vista um incidente ocorrido na Laguna de Araruama, provocado por um derramamento de esgoto in natura, resultando numa mortandade de peixes muito grande, eu fui convidada, como presidente da ordem, para participar de uma audiência pública proposta pela Alerj. Nessa audiência, eu me comprometi, na verdade, em criar um grupo de trabalho para desenvolver um projeto contribuindo com a despoluição da laguna. Com isso, esse projeto se tornou um projeto socioambiental e foi premiado em 2019, no 21º ENCOB, em Foz do Iguaçu, que é o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia. Diante disso, a Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo da cidade de Armação dos Búzios, localizada na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, nos convidou para desenvolver esse projeto para tratamento de águas residuárias no trecho da Lagoa de Jeribá, situado no bairro de Manguinhos, por ter a população do entorno ficar exposta a um estado de vulnerabilidade social, tendo em vista que a região não contempla a rede separativa de esgotos. Boa tarde a todas e todos. Como a Margot já comentou, meu nome é Márcio, e a parte do projeto que me cabe é relatar sobre como foi feita a parte técnica, efetivamente, do projeto. Então, inicialmente, como metodologia, nós elaboramos uma sequência de ações para que a gente pudesse primeiro escolher qual o melhor sistema de tratamento e também fazer efetivamente o dimensionamento e orçamento desse projeto. A equipe de engenheiros da Secretaria de Meio Ambiente de Búzios nos levou ao local onde ocorria esse problema ambiental, e a gente identificou que esse trecho do bairro que lançava diretamente esgoto para a Lagoa de Jeribá não tinha rede separativa, e dentro desse local que a gente foi, a prefeitura disponibilizou uma área e onde eles não sabiam as informações básicas para fazer todos os cálculos de dimensionamento. Então, para isso, a gente teve que
buscar um sistema de informação geográfica, como o Google Earth, para identificar qual é a área que efetivamente tinha em mãos para poder dimensionar. Também percebemos que existia uma ligação direta da coleta de esgoto nos canais de águas pluviais, e nesse ponto existia um ponto de convergência onde desaguava todo esse esgoto in natura no ponto da Lagoa de Jeribá. Posteriormente, fizemos uma pesquisa documental e uma análise técnica, pautada principalmente nas obras literárias de grandes nomes do saneamento nacional, como Marco Van Sperling, Pablo Cesarino, entre outros, para que a gente pudesse identificar qual o melhor tratamento e se o tratamento que a gente propunha contemplaria a solução para essa vulnerabilidade social daquela população do bairro de Manguinhos. E, através de inúmeras análises multicriteriais, nós conseguimos identificar que o wetland construído seria a melhor opção para esse cenário catastrófico desse bairro. Para cálculo de vazão, nós utilizamos algumas ferramentas já disponibilizadas também nesses artigos científicos e nessas obras desses grandes pesquisadores da área ambiental. Então, os dados foram estimados de acordo com a literatura científica, e o dimensionamento foi pautado um vasto acervo de artigos e manuais de consenso entre pesquisadores e praticantes que fora disponibilizado pela própria FUNASA e no grupo Wetlands Brasil. Como resultado, como ideia, a proposta para solucionar essa questão, a gente entendeu que o sistema de wetland nesse cenário já contemplaria um tratamento secundário, né, com um tratamento preliminar e um tratamento primário pautado primeiro num gradeamento, para que pudesse retirar os materiais grosseiros, preservando, inclusive, a eficiência do tratamento secundário com wetland. E a inovação foi ter posto um SAMP de regularização para que esse esgoto que estava chegando ali, ele pudesse se tornar um pouco mais homogêneo para aumentar a eficiência no tratamento com wetland. Propusemos também um reciclo para aumentar a eficiência. Isso tudo provocado pela questão da pequena área que a gente tinha em mãos para poder fazer esse projeto. E o sistema escolhido foi o sistema de modelo francês, que é um modelo que a gente pode também, né, tudo por conta da pequena área que a gente apresentava. O modelo francês consegue tratar com eficiência em baixas relações área-habitante. Os dados que a gente propôs para estimar, primeiro foi um equivalente populacional de 400 EP, pautado naquela mesma figura que a doutora Margot apresentou. A gente fez pontuou ali a quantidade de casas que tinha naquele espaço, né, e estimou uma família de 4 habitantes para cada casa ali. A vazão per capita de 120 litros por habitante por dia, que é padrão em qualquer livro de saneamento básico específico. Vazão média calculada chegou na faixa de 48 metros cúbicos por dia. As características do afluente também, a gente pegou esses dados pautados no que na concessionária Prolagos apresenta como característica das águas residuárias de Búzios, que um DBO de 250 mg por litro, na concentração de nitrogênio total de 60 mg por litro. Os parâmetros que a gente calculou, pautados, sim, nos livros de wetland construídos, deu os seguintes resultados: uma taxa de aplicação hidráulica de 0,37 metros cúbicos por metro quadrado por dia, e uma taxa de aplicação de DBO na faixa de 0,150 kDBO por metro quadrado por
por dia. Tendo todos esses parâmetros, nós conseguimos calcular o dimensionamento e por duas formas de cálculo de área. A primeira é pautada no tempo na taxa de aplicação hidráulica. Chegamos a 256 metros quadrados para tratar com eficiência de 85%. E uma área mínima pautada na TDA-DBO, 350 metros quadrados, para atender a DBO, uma eficiência de 85%. Então, obviamente, a gente, por questão comparativa, a gente tem que, para atender todos os parâmetros, a gente pegou a maior área, que foi 350 metros quadrados. Então, para o orçamento também, foi pautado nos padrões que se tem, que o Grupo Etna Construídos, juntamente com o FUNASA, estimam, de acordo com a vasta literatura desse tipo de tratamento, que é em torno de 120 a 200 metros quadrados. De acordo com as características do afluente, da água bruta, a gente estimou na faixa de R$ 180 por metro quadrado para se ter uma eficiência de 85%. Dentro do descritivo do orçamento, o BDI gera 20% de todo o orçamento, vegetação que é utilizada no tratamento com Etna é na faixa de 5%, estrutura de aço e paisagismo na faixa de 5%, terraplanagem e equipamentos na faixa de 10%, os sistemas hidráulicos na faixa de 20%, impermeabilização 20%, meio suporte frete 20%, sendo que a logística desse frete seria na faixa de transporte em áreas próximas até 100 quilômetros da região de Búzios. A proposta, então, né, de acordo com os cálculos do dimensionamento do orçamento, a gente fez uma relação habitante-área de 0,88, entendendo que o modelo francês consegue chegar na faixa de 0,6 a 1, uma relação de 1, a taxa de 1. Então, ela fica numa zona de conforto muito interessante, né, para poder manter a nossa eficiência. Essa eficiência para 400 equivalente populacional foi pautada no DBO de 85%, na eficiência da remoção de DBO de 85% e de nitrogênio total de 65%. Só que Búzios, a característica de Búzios é de veraneio, uma cidade turística. Então, a gente também estipulou para esses momentos, na sazonalidade, uma variação para 1.000 equivalente populacional, a queda com esse mesmo modelo que seria implantado, que vai ser implantado em Búzios, esse DBO, essa eficiência da remoção de matéria orgânica cai para 60%, que também contempla nas resoluções CONAMA do mínimo, no máximo permitido de lançamento de matéria orgânica na Lagoa de Jeribá. Dentro dessa área de 350 metros quadrados, né, na área total de 550, de 350 metros quadrados, contempla muito bem nessa área como área útil. A gente estipula 2 leitos em série, com 12 metros por 14,5 metros e 0,7 de profundidade, para que, em momentos de limpeza, a gente tenha como fazer um sistema de bypass para fazer a manutenção tanto da poda das plantas, como da troca do elemento filtrante, desse tipo de tratamento. E o orçamento final ficou na faixa de 80.500, como a Margot vai explicar depois. Contempla bastante o orçamento que eles propuseram para fazer esse projeto. Finalizando, esse projeto encontra-se em andamento, já foi submetido à Secretaria Municipal, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Armação dos Búzios. O valor estimado para a implantação desse projeto cabe perfeitamente no orçamento proposto pela Secretaria e, repetindo, reduz a desigualdade social através do tratamento de esgoto nesse trecho de alta vulnerabilidade do bairro de Manguinhos, e do ponto de vista jurídico-constitucional,
O saneamento básico se trata de uma política pública indispensável para a realização de diversos direitos sociais, em especial do direito à saúde e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como preconiza a Constituição Federal. Muito obrigada. Excelente, muito obrigado pela apresentação, Margot. Muito bom poder saber mais do seu trabalho. Em breve a gente já vai ter a sessão de discussão, mas antes disso, vamos também conhecer o trabalho da Veridiana, que foi feito em conjunto com Jade Vieira Cavalieri, a Raíssa Saidel Cortez e a Luciana Nicolau Ferrara, cujo título é Pesquisa Acesso à Água e Moradia, a especialização dos resultados em assentamentos precários. Se a Bruna puder nos ajudar aqui trazendo já a apresentação da Veridiana. Eu sou a Veridiana e eu vou apresentar a pesquisa aqui no Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e Saneamento. Bom, a pesquisa, o artigo, né, que eu vou apresentar, chama Pesquisa, Acesso à Água e Moradia, a especialização dos resultados em assentamentos precários. Esse artigo foi escrito por mim, Veridiana, a Jade, a Raíssa e a Luciana Ferrara. Nós somos lá da Federal do ABC e essa pesquisa ela foi um desdobramento, esse artigo é um desdobramento da pesquisa que nós fizemos pelo LabJuta, que é o Laboratório de Justiça Territorial, lá da Federal do ABC, que nós fazemos parte, e bom, é isso. Bom, a pesquisa ela surgiu no contexto da pandemia, do decreto da pandemia de Covid-19, e com um conhecimento prévio que o laboratório tinha de algumas realidades de precariedades e da próprio debate, um breve debate do acesso à água nos assentamentos precários, visando e conhecendo que o principal dispositivo da Covid era se proteger, se higienizando, e sabendo que as famílias que a gente já conhecia teriam problemas para essa higienização, a gente então propôs um projeto de pesquisa e extensão que tinha o nome de Cartografias do Acesso à Água e Moradias Precárias na pandemia de Covid-19. Esse projeto, então, ele identificou e mapeou os problemas que já vinham sido relatados de alguma forma mais empírica, mas agora, dessa vez, a gente teria uma possibilidade de especialização. E aí, esse artigo que a gente propõe para apresentação aqui no encontro é uma breve discussão da metodologia de especialização dos dados dessa pesquisa e uma breve análise dos seus resultados. Bom, essa pesquisa ela teve 3 etapas. A primeira etapa foi a elaboração e divulgação de um questionário, que nós fizemos um questionário online, e posteriormente nós analisamos e espacializamos as respostas desse questionário. E na terceira parte foi entrevistas semi-estruturadas com moradores e lideranças. Especificamente, a terceira etapa foi no município de São Paulo apenas, porque a partir das respostas nós pudemos identificar áreas que tinham maior concentração da insegurança hídrica, dessa necessidade do debate do acesso à água que poderia ser aprofundado. Então, nós identificamos 9 comunidades que foram feitas essas entrevistas semi-estruturadas do município de São Paulo, mas a espacialização das respostas, ela se deu na região metropolitana de São Paulo como um todo. E esse artigo específico fala do questionário e da análise da espacialização das respostas. Então, ele não abrange a terceira parte da pesquisa. Bom, então falando dessa primeira etapa, que foi a elaboração e divulgação do questionário, como eu comentei, foi uma opção pelo formulário eletrônico, o Google Forms. Ele teve uma divulgação em massa em redes sociais, principalmente WhatsApp e Facebook, que são as redes sociais que os movimentos de moradia mais utilizam, né, para ter esse contato com os moradores e mobilizar a comunidade, e a partir do contato com as lideranças. Eu acho que é muito importante a gente frisar que esse projeto ele só conseguiu assim, ter tantos frutos, tantas respostas e tão para frente, porque a gente teve muito uma parceria com os movimentos sociais. Dentro mesmo da pesquisa, nós tivemos pesquisadores que são de movimentos sociais, e elas, que foi a Maria e a Sheila, elas
também estou apresentando outro trabalho aqui, da terceira parte da pesquisa, apresentando aqui no encontro. Então, assim, o Dito também, que está no outro artigo, ele ajudou muita gente nesse contato mesmo com as lideranças e a divulgação desse questionário. Então, a gente só conseguiu todas as respostas e tudo isso graças a essa parceria. E a coleta de dados, ela teve essa duração de 1 mês. Então, aqui a gente coloca um folderzinho de como foi, como que a gente foi, de divulgação mesmo, cartaz de divulgação, que foi elaborado pelo Fernando Botton. Bom, após coletados esses dados, que nós fizemos? A gente espacializou as respostas e analisou elas, né? Então, primeiro foi necessário fazer uma limpeza e consolidação do banco de dados, porque muitas vezes, como a pessoa mesmo respondia, muitas vezes os dados eles não batiam, por exemplo, o CEP estava com algum número diferente, alguma coisa assim, e nós então fizemos essa limpeza do banco de dados, e também muitas respostas acabaram saindo da região metropolitana de São Paulo. Nós tivemos respostas até, por exemplo, Pará. Então, a gente teve que limpar os dados para consolidar esse banco apenas região metropolitana de São Paulo. E um outro banco que seria só para a região, só a cidade de São Paulo. Bom, após isso, nós temos o georreferenciamento das respostas a partir do campo do CEP, que no questionário tinha esse campo, né, que foi coletada essa informação. E utilizamos, então, a base dos logradouros da CEP, para colocar o pontinho da resposta. E também é importante ressaltar que a gente usou a base de assentamentos precários do IBGE de 2019 para confirmar que aquela resposta estava localizada e sobreposta, próxima, né, a um assentamento precário. E as ferramentas utilizadas foi o QGIS, o Google Earth e o Google Street View. Bom, a partir dessa visualização, nós temos materiais para visualizar esses dados. Então, nós tivemos primeiro fizemos um mapa interativo utilizando a ferramenta do Carto, que vocês podem conferir no site da pesquisa, que nós fizemos um site, e mapas temáticos utilizando o software QGIS. Aí, esses mapas temáticos, eles são estáticos. Eu queria colocar também a questão do site da pesquisa. Tudo isso que a gente está colocando aqui está lá no site da pesquisa, que é agroemoradia.pesquisa.ufabc.edu.br, que está aqui escrito no slide. E aqui é uma fotinha de como é o site. E aqui é a visualização para vocês verem esse mapa interativo das respostas do Carto, que foi elaborado pela Jade. Além disso, também, nós tivemos... vou voltar aqui rapidinho. Nós fizemos também uma cartilha que consolidou a pesquisa toda, assim, todos esses dados e também a parte 3 da pesquisa, que vocês também encontram no nosso site. Bom, então, analisando esses dados, 69% das respostas, que a gente pode dizer que foi 412 em números, né, absolutos, de 591. 412 falaram que existe algum tipo de problema no acesso à água. Então, aqui nós temos um mapa mostrando o xizinho é o que sim, nós tem problema de acesso à água. Então, a gente consegue também ver onde se concentra mais esses xizinhos e poder ter esse debate do planejamento urbano mesmo da cidade, né? Onde estão mais localizados esses xizinhos, onde eles se concentram maior. E com a base do aglomerado subnormal, a gente conseguiu entender se localizava num assentamento precário, né? Bom, dentro desses tipos de problemas de acesso à água, a gente usa essa água, né? Ele tem diferentes tipos, então vamos dizer assim. E aí a gente foi perceber quais eram esses tipos também pelo formulário. Então, a gente tem a ausência de redes, e aí a realização de ligações alternativas, o que a gente denomina informalmente como gato, né? Agora, em áreas providas de rede de abastecimento de água, o que a gente percebe é que existe problemas decorrentes da intermitência na rede. Então, fica muitas horas sem ter água chegando sendo abastecida, né, a casa, que aí não abastece a caixa d'água, que não consegue armazenar essa quantidade de água e a casa acaba ficando horas. Teve algumas pessoas que responderam até dias sem água. Também tem a questão da dificuldade de pagar as tarifas, porque mesmo tudo regularizado, certinho, acaba que ela é muito cara, mesmo que ela seja uma tarifa social, o que pode levar ao corte no abastecimento. Então, essas pessoas de assentamentos precários, né, já estão numa vulnerabilidade social e acaba com que a renda dela já é baixa. Então, ela tem que ainda pagar uma tarifa que
não condiz com o que elas podem pagar, né? E o quarto tipo que a gente percebeu, que a gente identificou, foi as dificuldades para armazenar água, porque não existe a caixa d'água na residência. É importante frisar que vários momentos, esses tipos de problemas apareceram combinados. Então, a ausência de rede junto com a falta de caixa d'água. Então, a pessoa não tem um tipo só de problema, mas ela acaba que pode ter os 4 tipos numa mesma residência, né? Bom, os problemas mais frequentes apontados foi a questão da intermitência, combinado à ausência da caixa d'água, né? Então, a pessoa não consegue nem armazenar água na casa dela, quando para de vir água da rede, ela não consegue não ter essa água armazenada porque ela não tem a caixa d'água. Então, isso faz com que a casa fique sem água durante muitas horas do dia, durante a noite, e assim, até dias. Então, esse mapa aqui mostra, por exemplo, o xizinho, né? A moradia fica sem água durante muitas horas do dia. Nós tivemos 165 respostas, de 591. Então, 28% das respostas indicaram que ficam sem água durante muitas horas do dia. Isso impacta diretamente o cotidiano da vida dessas famílias, né? Que tem que se adaptar de várias formas para conseguir superar esse problema, ou até elas acabam internalizando esse problema, né? Naturalizando esse problema de falta de água, né? No seu cotidiano. Bom, ao mesmo tempo, nós também verificamos as estratégias realizadas pelos moradores para obter água. Então, a gente percebeu que eles compram água para cozinhar e beber, o que impacta na renda da família, que já é uma renda baixa. Então, aí tem a tarifa, mais a compra dessa água para cozinhar e beber. A gente percebeu principalmente quando as famílias têm crianças ou mulheres grávidas que realmente falam, não, para elas a gente tem que comprar, porque não pode, água contaminada e tal. Bom, pedir água emprestada para os vizinhos e parentes, armazenamento da água em tambores, baldes, galões, garrafas ou panelas. Então, a pessoa lá armazena água em tudo que ela puder, justamente por já saber, quando a água vem, por já saber que vai faltar água, então ela já deixa tudo armazenado, para não chegar a um ponto extremo de não ter água nem para nada, assim. A busca da água em bica ou poço, a busca da água no hidrante do condomínio até uma torneira coletiva que existe na comunidade, a redução do consumo de água, então a pessoa lá cria toda uma forma de gerir as tarefas domésticas para ter um menor consumo de água, o abastecimento por caminhão-pipa, utilizar uma caixa d'água reserva, então muitas também colocaram que a escola tem 2 caixas d'água em casa, uma que é só para armazenar água, e a captação da água da chuva. E aí, então, o que a pesquisa permitiu a gente, não vamos dizer que conhecer, mas a pesquisa ela permitiu que a gente demonstrasse cientificamente uma realidade que a gente já ouvia, que há uma diversidade de problemas do acesso à água, como as respostas apontaram, que não é excludente entre si, então podem acontecer mais de um problema na mesma casa, na mesma comunidade, que o acesso à rede de infraestrutura ele não define uma facilidade ou não do acesso à água, e esse ponto é muito importante, né, porque a gente vive discutindo que a comunidade ou as famílias que não têm acesso à rede de infraestrutura são as mais afetadas pelos problemas de falta d'água, e elas com certeza são muito afetadas, mas elas não são as mais afetadas, porque existem outros limites, mesmo para essas famílias que estão contempladas pela rede de infraestrutura. E que limites são esses? A pesquisa permitiu que a gente conhecesse, por exemplo, a incapacidade de pagar a conta. Então, o corte à água, apesar dele ter sido uma proibição logo no começo da pandemia, o fato ao longo do tempo as famílias voltarem a serem cobradas da água e ainda não terem algum recurso, hoje delimita e define como uma condição de insegurança hídrica também. E uma outra questão que é muito importante, então, para a gente que está principalmente nesses meios acadêmicos e técnicos, é entender que o método de a gente aferir uma porcentagem de cobertura da rede não significa que a gente vai ter uma condição universal de acesso à água. Pensar pelo método da porcentagem, a gente acaba invisibilizando situações de insegurança hídrica domiciliar, invisibilizando desigualdades, invisibilizando várias outras questões que uma porcentagem muito alta, por exemplo, que a média de São Paulo é de 98%, 99% de cobertura,
não demonstra quais são as dificuldades de quem está dentro da rede e não tem abastecimento cotidiano e de quem nem dentro da rede está. Então, é muito importante a gente conhecer as narrativas dos próprios moradores pelas falas deles, e isso vocês podem conhecer lá no nosso site, e que as pesquisas, né, a pesquisa acadêmica, ela permita que a gente conheça uma realidade e fale sobre uma realidade ainda muito distante dos discursos das empresas e das companhias de abastecimento. Então, com esses resultados, a gente pôde expressar uma realidade que é bastante cruel no cotidiano das famílias e da população mais de baixa renda, que reside nesses assentamentos precários da região metropolitana de São Paulo. A pesquisa teve uma continuidade de uma forma mais qualitativa ainda em 2020 e de uma forma mais ampliada, quantitativa e qualitativamente, no ABC, que inclusive é a região onde a nossa universidade está inserida. Enfim, a gente agradece a oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui no encontro essa nossa pesquisa. A gente traz algumas referências para continuar a discussão e o laboratório também agradece como um todo a possibilidade de apresentar nossos resultados nesse espaço. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Veridiana, Raíssa. Sempre um prazer ouvir um pouco mais sobre essa pesquisa maravilhosa e muito relevante para a gente conhecer melhor a realidade a partir da própria voz dos moradores dessas comunidades, né? Fica muito invisibilizado, como a Raíssa pontuou. Nós temos aí um pouco menos de 15 minutos para fazer essa sessão de discussão agora com a Margot e a Veridiana. Já estão aqui com a gente com suas câmeras abertas e vamos tentar chegar ali até as 2h50 com esse bloco. Convidar novamente a todos que coloquem e manifestem suas perguntas aí através da função QIA. Mas enquanto isso, enquanto os participantes aqui estão pensando em algumas perguntas, eu tenho algumas curiosidades já para conversar um pouco com a Margot e com a Veridiana. Queria talvez primeiro colocar para a Margot, dada toda essa pesquisa que vocês fizeram no contexto de Manguinhos, em Emerson dos Búzios, o que vocês apontariam como crucial para viabilizar a implementação dessa proposta ali na Lagoa de Jeribá? E também uma certa curiosidade sobre como vocês já, de alguma forma, dialogaram com a comunidade de Manguinhos sobre a proposta, ou se isso vai ser feito em algum momento futuro, assim, mais uma curiosidade sobre a implementação e a viabilização desse sistema que tem toda a sua relevância e importância para aquele contexto. Você pode falar um pouquinho, Margot? Sim. Na verdade, nós ainda não levamos a população, isso vai ser feito, e nós fizemos a proposta que a Secretaria fizesse um encontro como uma audiência pública com os moradores para que pudesse conversar e viabilizar a implantação desse projeto. A fase que ele se encontra é o trâmite da Secretaria, o serviço público é muito demorado, né? O trâmite é muito demorado, então realmente a gente tem que aguardar. Já fizemos a entrega e já foi apresentado pelo Conselho de Meio Ambiente da cidade, que ao nosso ver, a tecnologia de wetland construído seria o melhor caminho para o tratamento de esgoto, por ser uma implantação de um projeto mais barato, então ele é mais viável do ponto de vista de orçamentário, né? E que é um complicador. O tratamento, efetivamente, ele é feito com plantas, então não há utilização de produtos químicos, o que também é importante, que não há um rompimento ou uma redução no tratamento durante o processo, ele será sempre com a mesma eficiência, e também a utilização de energia é mínima, que também é um fator importante, porque nós tivemos, no período da pandemia, por exemplo, nós tivemos uma dificuldade de transporte de produtos químicos para a região dos lagos. Então, a cidade de Iguaba, por exemplo, foi uma cidade prejudicada no seu tratamento porque
ficamos sem os produtos necessários para a complementação do tratamento. Então, isso é porque o processo não é, e principalmente quando a gente tem num país como o nosso, quando tem bastante sol, a temperatura na região dos lagos, principalmente, que é bem quente, favorece, né, o crescimento das plantas, e a gente tem eu acho que uma eficiência muito maior, né? Não sei se eu consegui responder o que você tirasse Não, suas sim. dúvidas. Sim, já é ótimo para entender em que momento que está, né, dessa discussão com o poder público, com a comunidade, que vai ser, acho que uma parte muito importante também. É uma solução que já tem sido estudada em tantos contextos e se mostra muito viável. Tenho aqui alguns grupos aqui na Austrália que eles fazem parceria com algumas comunidades e governos locais na Indonésia. É um caso, um estudo que eu tenho mais contato recentemente, onde é muito interessante, onde eles já desenvolveram também o contexto de comunidades em situação de precariedade e informalidade, a infraestrutura, o próprio espaço público de passeio, por exemplo, no pequeno bairro, e ali eles instalam uma wetland para tratamento do esgoto, que ela é uma forma até bem linear, assim, que ela ocupa quase como se fosse um espaço de uma sarjeta, mas só para ter uma dimensão, assim, né? Porque ela é bem compacta, mas também toda pautada nos sistemas de gestão a partir da vegetação, né? Com todo o pré-tratamento, como vocês colocaram. Mas sim, é uma pauta que eu tenho muita curiosidade para saber como vai ser desenvolvida aí, e também a própria expansão desse sistema, como vocês imaginam a progressão, a expansão da proposta a partir de um momento que a demanda por tratamento de esgoto aumente com o crescimento da população na comunidade, né? Se a gente tiver um tempo, a gente volta talvez um pouquinho para falar um pouco mais sobre o trabalho, mas queria só chamar também a Veridiana para a nossa conversa, para a gente poder falar um pouquinho da pesquisa. Eu acho a metodologia de vocês tão interessante, né? Tão importante ter esse tipo de aproximação e criação coletiva junto com a comunidade, com a população, né? Então, queria saber um pouco, talvez, o que você diria como aspectos mais desafiadores para desenvolver e implementar essa pesquisa tão mega, né, de certa forma, e se você tem alguma expectativa de replicar ela num outro momento, para uma comparação temporal, talvez, ou até em outros contextos, vocês já tinham até dados que estavam vindo de outras regiões do país, se vocês querem aplicar isso em outros contextos e localidades. E tendo em vista essa natureza da parte colaborativa, né, do desenvolvimento da pesquisa, que recomendações você apontaria para outros pesquisadores que também estão desenvolvendo abordagens que se pautam nesse envolvimento com a comunidade, de uma forma colaborativa para a produção de conhecimento? A partir da sua experiência, quais recomendações e aprendizados, não sei, você reforçaria? Nossa, perguntas muito difíceis. Fica à vontade de direcionar o que você tiver mais conforto. São só provocações, assim. Eu vou falar mais fácil, que é sobre a continuidade, né? Esse projeto está com desdobramento, agora a gente está fazendo ele no ABC, focado nos municípios de Mauá, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema. Então, a gente está fazendo a mesma metodologia, mas não vai ter a etapa 3, que é a de as entrevistas em profundidade, porque ele está dentro de um projeto maior, que é junto com o do LabJuta, que é o Laboratório de Justiça Territorial, com o Lepur. E aí eles têm esse projeto que é no ABC em si e tem vários eixos. Aí tem o eixo da moradia, tem o eixo da mobilidade e tem o eixo do saneamento, que aí é o projeto que seria esse desdobramento do Ag Moradia do ano passado. A equipe é a Luciana Ferrara, né, a Vanessa Impinotti, que foram as duas coordenadoras do ano passado, mas o Fernando Botton, que é o que está apresentando o outro artigo da parte de aprofundamento, e mais dois integrantes da graduação. Então, a gente está replicando essa mesma metodologia do formulário eletrônico agora no ABC. A gente está na etapa do campo, porque a gente queria ter feito fazer tudo online, igual foi o formulário
apresentado aqui, mas não conseguimos tantas respostas assim, talvez pelo fato que eu acho que aí entra essa questão dessa parceria com os movimentos sociais. Em São Paulo, a gente teve muito porque teve o MM, né, que o Dito, a Mari e a Sheila, assim, eles foram perfeitos, assim, então essa parceria com os movimentos é muito importante, porque quem tá lá na base, quem tá lá no território, sabe, e como esse morador, ele vai responder esse formulário, né, como isso chega até ele. E no ABC a gente não tem tanto esse contato, né? Então a gente teve que, nesse processo desse ano, fazer ainda o primeiro contato com os movimentos de moradia, entender como é o movimento de moradia. O ABC são muitos municípios, então a gente já reduziu para 4. Aí desses 4, cada um tem a sua realidade em questão de tipologia habitacional, e aí dentro do município tem ainda as diversos movimentos atuando, assim, é muito diferente do São Paulo que a gente já conhece, né? Então, a gente está nessa etapa de fazer, então, a pesquisa no campo, a gente está aplicando o questionário indo nessas comunidades, são 2 comunidades por cada município, então são 8. E aí a gente vai ter esse dobramento, no site a gente vai colocar uma abinha da aglomeradia do ABC. E a questão, assim, desafios, eu acho que o ano passado, para mim, eu senti muito pela pandemia, porque a gente teve que adaptar todo ele para essa questão do online, assim. Então, eu acho que até que uma coisa do ABC agora foi isso, assim, a gente chegava e falar com a liderança da comunidade e ela fala, olha, as pessoas elas não têm acesso à internet, a internet não chega lá, ou as pessoas, o celular ela troca muito rápido. Então, assim, você vê que essa desigualdade da questão do acesso à internet é escancarada, assim, sabe? Porque a gente fica às vezes, debatendo, falando, pra gente é muito fácil, home office e tal, mas para essas pessoas não teve home office, não teve isolamento social, sabe? Então, é muito diferente essa dinâmica, assim, sabe? Até que a parte do etapa 3 da pesquisa do ano passado, a Maria e a Sheila foram fazer as entrevistas presencial, assim, nas comunidades, assim, seguindo todos os protocolos, máscara, álcool em gel, o máximo que pôde andar de Uber para não pegar tanto transporte público, mas é isso, assim, eu acho que a questão da pandemia que foi o que teve o maior desafio do ano passado, assim, porque a gente teve muito essa ligação com muita parceria dos movimentos, teve muito apoio dos movimentos mesmo ano passado. E para, assim, dicas para as próximas sobre como fazer essa relação, eu acho que você realmente, assim, não achar que você vai salvar, sim, sabe, chegar como salvador, porque não é essa a proposta. Você achar que você também é o dono do conhecimento e as nossas pessoas, e você, estou aqui levando o conhecimento para as pessoas, porque não é isso. As pessoas, elas estão vivendo, elas estão atuando, elas estão lutando o dia a dia delas. Então, assim, elas sabem muito. Então, eu acho que você se reconhecer e colocar, ok, eu tenho esse conhecimento técnico e a sua pessoa tem um conhecimento popular e esses conhecimentos são válidos do mesmo jeito. E a gente vai juntos construir alguma coisa, sabe? Eu acho que a academia se colocar no lugar de, tipo, eu não sou dona de todo o saber e até criticar o que é esse saber, né? Que a gente está colocando, que de fato é saber, então é só o que está dentro da academia, o que é ciência, etc. Né? Então, acho que eu colocaria isso, assim, tá aberto para ouvir as pessoas. Excelente colocações, realmente. E é isso, acho que na sua fala enfatiza muito o que esse encontro tenta promover também, né? Esse diálogo entre saber popular e técnico, que é fundamental para a gente construir as transformações que a gente tanto espera para o nosso país e para todos os contextos com os quais a gente está envolvido. Mas ressoa muito suas falas e a experiência com alguns contatos que eu tive também tentando desenvolver abordagens similares. Tem esse papel tão fundamental de desenvolver, construir aquelas relações primeiro com os movimentos, com a comunidade que vão permitir, né, essa construção coletiva no final das contas. Excelente, acho que a gente está chegando perto dos minutinhos finais, não sei se Margot quer fazer mais alguma colocação sobre o trabalho, você também, Veridiana, quer fazer mais alguma fala final, temos aí alguns segundinhos. Queria também, acho que só reforçar. Eu gostaria, sim, gostaria de falar que... Oi, voltou? Desculpa, é que essa internet eu queria um pouquinho mais reforçar com relação ao a gente está com uma falha com a Margot.
Tá Uma pena. conseguindo ouvir? Tá quebrando um pouquinho, Margot. Tá? Tá, talvez ainda tá instável um pouco. Ah, que pena. Tá conseguindo? Voltou? Acho que voltou, vamos lá. Rapidinho, se você puder. A internet é um problema. Eu queria acrescentar que a UET-LITA, a obtenção de renda, a geração de renda, de uma segunda renda ou de uma renda, nesse momento de pandemia, uma renda principal. Né? Porque o material resultante da poda das plantas ele é utilizado na criação de peças artesanais. Então, pode-se criar oficinas. A gente fez uma indicação de vários tipos de possibilidades que a secretaria pode criar naquele espaço e favorecer um resultado positivo na obtenção de renda. Além disso, também pode ser utilizado para a produção de um adubo, e é isso, um adubo de excelente qualidade. Então, na wetland se aproveita todo o tratamento e o pós também na produção de produtos para geração de renda. Eu acho que isso é importantíssimo, que se torna um projeto socioambiental. Não sei se eu Com certeza. consegui passar, porque a internet está Sim, atrapalhando. sim, a gente pegou. Desculpa o problema técnico aí, mas pegou perfeitamente. E que maravilhoso, né? A gente tem esse potencial todo para poder explorar a partir dessa técnica. Torço muito para que o projeto caminhe e a gente veja isso se materializando no futuro. Tá aí de olhos acompanhando essa jornada. Estamos passando um pouquinho do tempo, então só queria agradecer novamente a Vidiane e a Margot. Continuem aqui com a gente durante a sessão, mas estou muito feliz de poder ter esse momento de conversa com vocês sobre essas pesquisas tão incríveis. Vou chamar então aqui para a gente o nosso momento de primeiro contato com a manifestação cultural, IFA, EUA e IBGIS. História contada por Maria Célia Nunes. Após a gente assistir aqui essa intervenção, a gente vai ter um breve intervalinho e retornaremos às 3h10 aqui para continuar na sequência da nossa sessão da tarde. Se a Bruna puder ajudar a gente chamando o IFA, EUA e os IBGIS, estamos prontos. Boa noite, gente. Eu sou Maria Célia Nunes, professora aposentada e contadora de histórias. Aprendi com os griots africanos a importância da palavra através da narração das histórias. E através das histórias eu procuro valorizar a nossa ancestralidade, das nossas comunidades originárias, das nossas comunidades tradicionais, das nossas matrizes africanas. Eu espero que vocês possam apreciar as histórias. Muito obrigada. Trouxe a história. O passarinho ativou minha memória. De África veio a ancestral palavra colhida de uma boa lavra. Da tradição do povo iorubá chegou a história que agora vou lhes contar. Anos, em um povoado lá da África, vivia um adivinho chamado Ifá. Ele tinha 16 búzios mágicos e com eles lia a sorte das pessoas e ajudava a resolver os seus problemas de toda a ordem, até mesmo os males de amor. Mas o que Ifá mais gostava mesmo era de defender as pessoas da morte, quando ele percebia
que a morte rondava alguém, ele tratava logo de avisar a pessoa e ainda lhe ensinava as artimanhas para livrar-se dela. E com isso, ele adquiriu fama e respeito de todos ali na região. Mas, é claro, a morte não se conformava com isso e decide eliminar o Ifá, que a impedia de realizar os seus propósitos. Inicia, então, uma perseguição implacável ao adivinho. Aonde ele fosse, lá estava a morte, correndo em seu encalço. Certo dia, Ifá, desesperadamente correndo da morte que o perseguia, chegou num lugar assim, descampado, com uma mata no fundo, um riacho de águas claras, cristalinas e rasas. E à beira do riacho, uma bela mulher. Ifá chegou desesperado, aterrorizado. Mulher, me ajude, a morte me persegue. A mulher, que se chamava Euá, logo reconheceu o famoso adivinho. Euá era uma mulher de rara beleza, uma pele macia, aveludada, da cor da noite, olhos negros, grandes e expressivos como duas jabuticabas, dentes brancos e perfeitos, de fazer inveja a qualquer pérola verdadeira. Euá era também uma mulher misteriosa. As pessoas na sua aldeia diziam que ela guardava muitos segredos. Mas Euá era também uma mulher ousada e corajosa. E quando Ifá lhe pediu socorro, na mesma hora ela levantou a saia e mandou que Ifá se escondesse lá debaixo. Ele não se fez de rogado, se enfiou debaixo das pernas de Euá. Ela abaixou a saia e continuou ali, lavando roupas e cantarolando, como se nada de anormal tivesse acontecido. Passados alguns instantes, ela começou a sentir um fedor, mas um fedor tão grande de carniça. Deu de cara com a morte ali à sua frente. A criatura mais repugnante que ela já tinha visto em toda a sua vida. Uma pele descorada, escamosa e flácida, olhos embaçados e esbugalhados. Na boca, nenhum dente. E o tempo todo, observando Euá, ela ficava assim, ó. E acumulando aqui nos cantos da boca uma baba esverdeada, gosmenta, e de vez em quando ela fazia. Euá tremia dos pés à cabeça, o coração aos pinotes, e o pior, ela sentia que Ifá se mexia desesperadamente debaixo das suas saias. Uma espécie de corrente elétrica lhe subia queimando as entranhas. Mas, procurando manter uma calma que ela definitivamente não sentia, ela respondeu
quando a morte lhe perguntou: "Você viu? Ah, não viu? Um velho enxerido, inútil, tá sabe aqui?" Vice senhora, ele passou correndo por aqui e se embrenhou daquela mata, mas isso aí já faz umas 2 horas. Nessas alturas já deve ter atravessado uns 2 ou 3 riachos. É hoje que eu pego e que eu acabo com aquele velho enxerido. E deu a volta e saiu, mancando e levando com ela aquela fedentina de carniça e uma nuvem de moscas que giravam em torno de sua macabra e grotesca figura. Euá esperou que ela desaparecesse em meio à mata, levantou a saia e libertou Ifá, que saiu de lá de baixo, tomando fôlego, se abanando, mas tranquilo, relaxado. Ele agradeceu muito àquela mulher e lhe perguntou se ela tinha algum desejo na vida. E ela lhe respondeu que o seu maior desejo era ser mãe. Ifá cravou seu olhar penetrante bem no fundo dos olhos de Euá e sentenciou: "Você será." Lhe presenteou com um punhadinho de búzios, despediu-se e foi-se embora. Nunca mais se viram na vida. Passados 9 meses, Euá deu à luz a 2 lindos ibejis, Taió e Caiandê, gêmeos absolutamente idênticos. E as crianças cresciam alegres, saudáveis, traquinas como todas as demais crianças, enchendo de alegria a vida até então solitária e monótona de Euá. E todas as vezes que ela andava com as crianças pelas ruas do povoado, as pessoas paravam, olhavam atentamente, observavam aquelas crianças e depois perguntavam umas às outras, a boca pequena: "Vocês não acham que esses meninos de Euá são a cara do Ifá, o adivinho?" Mas ninguém nunca teve resposta para essa questão. Esse era mais um dos grandes segredos de Euá. E todas as vezes que Euá saía, estava sempre acompanhada dos seus ibejis. Certo dia, eles foram à mata buscar lenha. E já estava lá no meio da manhã e já tinha organizado um grande feixe de gravetos e galhos secos, quando as crianças reclamaram que estavam com sede e com fome. Euá pegou uma tira grossa de tecido, prendeu o feixe de lenha às costas, deu a mão às crianças e lhes disse: "Vamos agora para casa e eu vou lhes preparar um delicioso assado de inhame." Taió foi logo dizendo: "Mãe, com muito milho." Caiandê disse: "Mãe, com bastante feijão." E eles riram felizes. Só que toda essa felicidade e descontração
foi substituída por muita apreensão, angústia e medo, quando eles descobriram que estavam perdidos na mata. Entravam por uma trilha, viravam, saíam por outra e não encontravam o caminho de volta. As crianças já choravam de sede. E nesse caminho, nem um riacho, nem sequer um olho d'água. E quanto mais andavam, mais a sede e a fome apertavam. Eu a sabia, que se a sede das crianças não fosse saciada, elas não sobreviveriam. Desesperada, ela olhou para o céu para ver se via algum indício de chuva. Nada, sequer uma nuvem. Euá, então, sentou-se na mata, com as pernas estendidas e os braços abertos, amparando de cada lado um dos filhos. Vocês sabem, uma mãe não desiste nunca. Euá, reunindo as últimas e poucas energias que tinha, implorou a Olorum, o Ser Supremo, Criador do universo, dos seres e de todos os orixás, que fizesse qualquer coisa, mas não deixasse suas crianças morrerem de sede. E o Olorum se compadeceu da dor daquela mãe. Daí em instantes, as pernas e os braços de Euá começaram a liquecer. E aos poucos todo o seu corpo se transformou em água, como se fosse uma fonte que brotava da terra, uma água fresca, pura, cristalina, que saciou a sede das crianças, salvando-lhes a vida. Mas a fonte continuou a jorrar e a água escorria pela mata, caminhando, procurando um percurso próprio, transformando-se em um rio. E esse rio corre hoje em África e é chamado de Rio Euá. Segundo a tradição do povo Iorubá, Olorum transformou a bela, a misteriosa, a mãe Euá em orixá, a orixá dos rios e das fontes. Voltamos aqui. Fantástico, fantástica manifestação e com tanta ressonância com questões ainda tão fundamentais e impressionante, acho que é o início, retomando a importância das palavras e das narrativas para a gente apreciar e compreender a realidade onde a gente vive e o valor dessa cultura também para transmitir esse saber que é tão importante. Creio que a gente não tem tanto tempo ainda para o intervalo, então talvez a gente já dê seguimento para a próxima parte aqui do bloco da tarde. Teremos um outro momento de discussão um pouquinho mais para frente, a gente pode falar um pouco mais sobre essa intervenção, mas antes disso, vamos apreciar também esse que é um importante relato de descaso da Amazônia, o caso do saneamento no Amazonas, no Amapá e no Pará, de autoria do João Paulo Pedro, Instituto Mamirauá, e da Vânia Neu, da Universidade Federal Rural do Amazônia. Também vai funcionar como aqui no bloco anterior dos trabalhos, quem está participando pode propor questões ali na função QIA,
Tivemos uma questão que veio depois do Moretti, direcionado para a Veridiana. Se a gente tiver tempo, a gente tenta voltar a ela, mas por enquanto vamos concentrar agora no relato de descaso de saneamento na Amazônia. Acho que a Bruna deve ter o vídeo pronto desse momento para a gente. Então, assim, naquela mediação, a outras comunidades faladoras também, a nossa dificuldade é a mesma, né? Que os problemas grandes que enfrentamos é essa situação, que não existe, assim, uma política voltada para esse fim, né? Para fazer essa montagem, para fazer esse projeto de levar água até as casas dos comunitários, das pessoas, que possa, né, consumir, usar para fazer alimentação, né? Para até mesmo lavar roupa, para consumir de modo geral ali. Então essa é a grande dificuldade que temos, questão do armazenamento, questão de chegar a água até as suas casas, né? Isso que a gente enfrenta. A questão do sanitário é como antes mesmo, né? Isso aí é natural, na natureza mesmo, né? Não existe também um projeto voltado ali para a questão de banheiros, né? Seria uma casinha em cada casa, né? Mas é mais o céu aberto mesmo, né? E como se diz, natural mesmo, né? Então é dessa forma que a gente vê, mas também a gente vê a necessidade e dificuldade que temos enfrentando nisso aí, porque a comunidade evolui, né? A população cresce, as coisas mudam e a gente vê que estamos precisando, necessitando de umas políticas voltadas também para esse tipo de situação. Geralmente ela sofre mais sim, porque é ela que lava roupa, é ela que carrega água, é ela que faz comida, enquanto o homem vai pescar, enquanto o homem vai fazer outros trabalhos, essa é a tarefa de mulher. Então é muito difícil mesmo, porque você tem filhos pequenos, aí você deixa aqui, você vai buscar água naquela longura, você vai ter que confiar na criança que vai ficar lá em casa, enquanto você vai buscar água naquela longura. Essa é a maior dificuldade. Quando você não tem um filho maior que tem responsabilidade já de ficar com outro, você vai ter que deixar aquela criança, porque se você levar, você vai adoecer ele. Então essa é uma das dificuldades na colheita da água no verão. Mas aí tem o inverno também. Quando enche muito, aí as sementes venenosas caem na água, né? E aí não tem um sistema de água também que trate tudo isso. Aí as sementes, os animais também cagam no rio, tudo aquilo a gente colhe a água, é o jeito, a gente não tem como colher. A gente, como os antepassados dizem, a água é sagrada, a gente vai convivendo e ela cuidando da gente, da maneira do corpo da gente, da maneira que a gente se entrega a Deus mesmo, só Jesus. Na minha comunidade, a gente tem um problema sério, né, de água potável, porque a gente tem que cuidar da água para consumir. Até mesmo para fazer lavagem de louça, de roupa, tem que ser tratada. Esse tratamento ele é feito dentro de casa, para lavagem, né? Porque na minha residência a gente não toma água do rio, a gente compra água da cidade para tomar. Água de passarinho, a água tratada que a gente fala de cloro e hipoclorito, é somente para fazer café, porque vai ferver. Ele tem um período de enchente, a gente mora na área de várzea,
E a água entra na terra. E ela vai lavando as privadas, não temos fósforo, né? Ela lava as privadas. E é o período em que as crianças mais adoecem. Muita diarreia e joga a grande quantidade de lixo junto com fezes e de lá mesmo se tira para beber. E mesmo nas escolas, as crianças também bebem a mesma água. Então é preocupante nesse período de inverno, chamamos. Ninguém mesmo tem filtros. Toda a água que a gente consome vem das riboceiras mesmo dos rios, e os interacãs. A água de lá a gente usa toda a água, né? Para beber, para lavar, para cozinhar, é a água do rio. E ela não é tratada. Ela não tem tratamento, né? Assim, de nenhum tipo de tratamento, né? Não que... Vocês não recebem hipoclorídeo da gente de saúde, nem nada? No caso, a gente recebe aqui no Porto, nas casas aqui do Porto, e leva pra lá. Muitas da gente tem casa no Porto também, né? A gente pega aqui e já leva pra lá. Mas pra lá mesmo não vai. Assim, ninguém, prefeitura, ninguém. A gente de saúde não fazem visita pra casa. Quantas vezes? Uma vez por ano. Muito difícil, tem ano que faz tempo que não vai ninguém. Faz muito tempo que não vai ninguém, então. Então, a parte do rio onde a gente mora é tudo... O rio é muito sujo, porque quando chega na parte do inverno, as águas ela entram em cima da terra. Tem muitos banheiros que são de madeira, então essa água ela entra por cima da terra. E quando ela vaza, ela vai levando tudo de cima da terra. É lixo, as fezes de animais, as fezes que ficam debaixo dos banheiros. Então, isso se torna muito ruim para todos nós. Porque a gente muitas vezes fica doente, diarreia, vômito, isso passa o tempo inteiro, todo o inverno isso passa a dar nas pessoas. Então, essa água a gente enche para lavar roupa, para fazer comida, para a gente beber. E só tem um remédio que é sulfato de alumínio que a gente põe na água, que é para a água sentar um pouco. Mas é só senta o sujo e não mata as bactérias. Nunca ninguém foi falar sobre a questão da água. Até porque nem agente de saúde nós temos. Não tem agente de saúde? Não temos agente de saúde. Agente de saúde tem em alguns lugares, então nosso lugar onde nós moramos não tem. A parte dessa água, ela é muito contaminada. E a prefeitura, ela não dá nenhum recurso para vocês, nada? Hipoclorito, ela não distribui para as pessoas? Esse hipoclorito, os agentes de saúde que traziam, então não tem, porque nós não temos agente de saúde lá. Então vocês tiram a água do rio, colocam só sulfato de alumínio e já bebem a água assim? Sim, mas tem pessoas lá que não tratam nem com esse remédio. Bebo direto do rio. Aí é nessa parte, quando a água entra em cima da terra, que tem muitas pessoas que passam mal mesmo. Hoje em dia, porque a gente tem essa dificuldade da água, né? Quando eu vou nas visitas, a gente vê, porque não é uma água de qualidade e não é disponível assim com grande volume. É um volume reduzido de água tratada que a maioria das famílias tem acesso. Aí isso influencia que aparecem muitos casos de diarreia,
lá no posto de saúde, porque tem muitos que ainda têm contato com essa água do rio, que não é uma água tratada. Porque a maioria das pessoas não tem, aqui não tem tratamento, na verdade, nada. Aí só faz um banheiro de madeira mesmo normal, aí aquelas fezes, quando a água vem, tem contato com a água. A maioria das casas é assim, por mais que a pessoa faça uma fossa, mas para onde vai a fossa? Sempre vai despejar no rio, aí isso não é uma grande dificuldade. Como as pessoas moram ao lado do mangue, sem um monte de casinhas, um lado do outro, sem fossas, todos rejeitos, excrementos e também da lavagem de roupa vai tudo para o mar. Ou melhor, para o rio. Esse rio se chama rio-mar, porque ele é alimentado pelo mar, né? E quando na maré seca, na maré baixa, ele fica todo seco, né? São praias praticamente, né? Aí eu fico já o tempo todo, né, tentando criar uma consciência nas pessoas que tem que ter, quem mora na beira do manguezal, na verdade não deveria ninguém morar aqui, mas como a gente já está morando aqui, a gente tem que respeitar e cuidar. Então a primeira coisa, tem que ter um jeito de fazer fossas, né? Tem que ter um jeito para não mais despejar tudo quanto águas de lavagem de roupa, de sabão, etc., dentro do rio, né? E eu acho que tem lugares que não deveria morar gente mesmo. Então, simplesmente saiam do banheiro da casa para dentro do manguezal, dentro do rio. E alguma coisa tem que ser feita, porque quando eu gosto de nadar, quando nado, eu já observo assim, porque toda essa beira aqui, tem gente morando e não tem fossa. Então como eu nado, eu espero a maré encher. E onde se ela vazar, eu nado para não pegar essa sujeira toda, que às vezes você sente uma água bem gorda de sujeira. Sujeira dos banheiros. A água e a terra é a vida dos povos indígenas. Sem elas nós não vivemos. Olha, a gente vê que nossos antepassados, né, nossos pais que já se foram, nossos patriarcas, né, a água para a gente é sagrada, né? É uma sagrada porque a água ela é vida. Incrível. Podemos ter um pouco mais de contato sobre essa realidade. Queria convidar agora a Vânia para ter essa conversa com a gente sobre esse contexto, sobre a produção desse relato também. Se a Bruna puder trazê-la aqui para a função de palestrante, a gente já tem também ali no nosso bloco de perguntas uma pergunta direcionada pelo Montenegro. E ele pergunta, né? A Funasa, dita responsável pelo saneamento em áreas indígenas, está omissa nessas áreas? Já foi mais presente? Se já foi mais presente? Ou como está esse papel da Funasa para prover o saneamento em áreas indígenas? Não sei se a Vânia já está... Bruna, a Vânia já está aqui com a gente? Então, eu já promovi ela para palestrante, falta ela aceitar lá. Tá, então, Vânia, se você puder aceitar, e assim, quando você aparecer aqui, pode abrir sua câmera e o microfone para a gente conversar um pouco mais. Mas nos traz muitas reflexões, né? Porque acho que é uma realidade, infelizmente, a gente tem um foco tão grande. Desculpa, a Vânia acabou de entrar. Ótimo. Vânia, você está conseguindo
controle sobre a câmera e microfone? Sim, acho que Ah, sim. bem-vinda. Ah, que ótimo ter você aí. Boa É, tarde a todos. boa tarde, muito prazer ter você aqui. Não sei se você quer comentar um pouco mais sobre a produção aí desse material. E tivemos aí já uma primeira pergunta do Montenegro, né? Se a Funasa, que antes era responsável pelo saneamento em áreas indígenas, como ela está sendo omissa, tendo em vista essa realidade que vocês estão trazendo para a gente. Então, primeiro quero agradecer esse espaço da gente poder mostrar um pouco a nossa realidade aqui da Amazônia. E em relação à pergunta do Montenegro, eu estou acompanhando muito de perto o caso dramático dos Yanomamis, né, e que a gente está vivendo lá no Amazonas, né, e um grupo de trabalho que estava justamente tentando ajudar, que estava fazendo pesquisa, que é o pessoal da Fiocruz, a gente também estava, né, junto nisso, simplesmente foi barrado de continuar os trabalhos, né? Então a gente percebe que não é interesse, né? E então a gente está vivendo uma situação muito difícil, né? E um descaso muito grande, né? E com povos tradicionais, com indígenas. Então vou falar um pouco da nossa realidade aqui, que eu estou em Belém, né? Que a Amazônia é gigante, né? Mas por mais que muita gente ache que é tudo Amazônia, é tudo perto, são muitos 1.000 quilômetros, né? Para atravessar isso aqui. Para eu chegar lá onde está o João, lá em Tefé, eu preciso de 2 dias para chegar lá de avião, né? Então, é muito grande. Então, aqui, qual a realidade que a gente tem aqui próximo de Belém? A Mari, que está no relato, ela mora a 15 minutos de Belém. Eles não têm água, não têm saneamento, não tem nada. E os sistemas que a Funasa implantou lá, na nossa região não funciona, né? O Salta Z, ele não funciona, porque aqui a gente tem uma água salobra, a água tem um grau de contaminação muito grande, então não dá certo. E o que a gente tem trabalhado aqui são com tecnologias sociais que levam água de chuva para esses povos, né? Então, isso a gente tem trabalhado há mais de 10 anos, amanhã a gente vai ter uma oficina que vai trabalhar sobre isso, de água e saneamento, né? Então, fala um pouco da realidade de Curralinho, no Pará, né? Então, eles também não têm acesso a nada. A gente vê no estado do Amapá a mesma situação. Então, a gente vai por várias e várias comunidades e a realidade é a mesma que se repete. A exceção é encontrar uma comunidade que tem água e saneamento. Isso é no meio rural, né? Na cidade também, né? A gente tem as grandes favelas urbanas que também não têm saneamento. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje na Amazônia. Se tem alguma outra pergunta que o pessoal queira que eu responda. Talvez ouvir um pouco também, que é tão plural, né? Como você está colocando, a Amazônia tem uma diversidade tão grande e talvez uma diferença profunda dos contextos que a gente está acostumado a debater quando está falando sobre precariedade de saneamento, né? Então, vai por outros caminhos e soluções o enfrentamento, né, desses conflitos, mas talvez se você pudesse trazer um pouco mais de quais têm sido as expectativas dos moradores dessas comunidades que vocês trouxeram para a gente esse relato para melhora das condições de saneamento, né? Se você puder aprofundar um pouco mais de que caminhos, de que projetos de futuro, de que expectativas eles teriam para melhora das suas condições, né? E como vocês têm, acho que você mencionou aí o uso de coleta de água de chuva para ser uma das soluções. Quais têm sido as estratégias e acho que também você falar, né? Você comentou como o descaso é tão profundo, mas quais têm sido também os caminhos e estratégias de resistência, de articulação, quem está junto nessa luta hoje, né, nesse contexto que a gente vive, o que está podendo de alguma forma fortalecer e fazer alguma construção de alternativa no contexto que a gente tem, que eu sei que é muito duro, mas e vocês têm feito um papel chave fundamental aí, mas quem mais está junto, como está sendo possível resistir e pensar um futuro diferente?
Então a gente tem aqui, existem ações muito pontuais, né? Tem Mamirauá, tem um trabalho lá na região de Tefé, com as comunidades também levando água e saneamento. Então a gente vê muitas iniciativas pequenas, né? De universidades que desenvolveram projetos de pesquisa, começaram a replicar, mas está nisso. Enquanto a gente não conseguir transformar isso em política pública, é difícil, porque assim, a gente não consegue. Primeiro, a gente não tem recurso para isso e a gente não tem pernas para isso, né? Então, uma das coisas que a gente tem sempre lutado e trabalhado é transformar isso numa política pública, né? Esse projeto que eu tenho aqui, então, eu já conversei com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, então, eles já tiveram interesse, mas a gente tem muita resistência em transformar isso em política pública também, né? Então, porque quando a gente trabalha com tecnologia social, a gente também trabalha com tecnologias de baixo custo, né? Então, e nem todo mundo, e nem todos os órgãos interessam tecnologias de baixo custo, né? E assim, a gente desenvolveu essa tecnologia junto com a comunidade para resolver o problema deles, né? A gente tem aqui 11 anos de pesquisação, né? Que é pesquisa em campo, que a gente começou a implantar no sistema e foi melhorando ele ao longo desses 11 anos. E hoje a gente tem um trabalho muito bonito, que é a Eco Casa dos Céus. A Eco Casa dos Céus, a Casa dos Céus começou, ele era um ribeirinho normal, como qualquer um que não tinha acesso a água e saneamento, né? E hoje ele tem uma casa que ele recebe turista, é turismo de base comunitária, de baixo impacto, onde ele recebe máximo 150 pessoas por mês, graças ao acesso à água, né? Com acesso à água e saneamento, a vida dele mudou totalmente. Hoje ele já tem energia fotovoltaica, ele já processa o alimento dele. Então, quando se fala em acesso à água e saneamento, não é só água e saneamento, é questão econômica que muda, é saúde. Assim, e a grande maioria das pessoas não consegue compreender isso, que quando você leva água e saneamento, você transforma a vida da pessoa, né? Então, assim, é um desafio muito grande para a Amazônia, porque, como eu falei no início, é uma Amazônia gigante. Eu estava conversando com um colega no Acre, só que a gente não conseguiu o depoimento de lá. Lá é um cenário totalmente diferente. Lá, no período seco, o rio fica a distâncias muito grandes. Aqui, na seca, o rio continua passando na frente de casa, né? Claro, tem alguns metros de distância, mas você chega até lá. Mas no Acre, não. A água vai embora, né? Então, lá é um outro contexto. Então, uma coisa que eu vejo assim, para a Amazônia, a gente precisa de várias tecnologias adaptadas a cada local, porque a Amazônia é muito heterogênea. Aqui a gente tem influência de maré. Na região de Tefé, onde está o João, não tem influência de maré. Então, o sistema muda completamente, né? Tem alguns lugares que os sistemas da Funasa, eles puxam água de rio. Aqui não funciona, porque entra água do oceano, então a água fica salgada, né? Então, assim, assim, desafiador, assim, é desafiador. As distâncias são imensas, né? Quando você vai para a boca do Amazonas, né? Não sei se algum de vocês aí já foi, né? Eu vou seguidamente para lá, você fica fora do mundo, você não tem nem comunicação, você passa dias viajando para chegar lá e você tem uma casinha simples e a pessoa está lá, né? A única fonte de água que ele tem é o rio, ele está em cima da água e está passando sede, porque a degradação está muito grande. Essa semana a gente teve um acidente aqui, uma explosão, né, de uma grande empresa mineradora próxima da nossa comunidade. A gente teve que cancelar o uso de água de chuva. A água do rio eles já não podem tomar, que está contaminada. Eles têm água de chuva. Mas eu falei, gente, não dá para tomar água de chuva agora em função... A água do rio ficou branca, pareceu que tinham jogado leite dentro da água do rio, né? E é essa situação que a gente vê, né? A gente pega a situação dos Yanomamis, né, que estão com problema de desnutrição, falta de água, e você vê toda a Amazônia. Eu sempre digo assim, se as pessoas na Amazônia tivessem acesso a água e saneamento, 90% das doenças se resolviam, e muita morte se evitava, né? Porque a Amazônia, a floresta, ela dá tudo, ela dá comida, ela tem tudo, mas o que a gente não tem mais é água.
no lugar onde mais tem água no planeta. Assim. É muito triste essa realidade. É uma imagem chocante, né? Você pensar, acho que nessa frase que você colocou, a pessoa está lá morando em cima da água e passa sede. É uma imagem impressionante. E isso que você trouxe também, né, do impacto que a mineração traz, o risco que coloca sobre, quando a gente está construindo tecnologias como essa, né, sobre o uso de água de chuva, e um momento a gente vê cada vez mais crescendo o interesse e a exploração de mineração no território da Amazônia. Temos muita coisa para construir ainda, e tudo que você está falando só reforça como os caminhos que a gente precisa parece que é o inverso da estrutura que a gente tem, né? Uma estrutura que tem que vir de um contato, de um respeito ao contexto local, para você conseguir entender. É uma estrutura que tem que fortalecer isso que vem de baixo, né? Isso que vem daquilo que tem enraizado nos contextos, porque não adianta pensar que uma tecnologia que a gente vem de outro território vai funcionar nessa diversidade tão imensa de contextos que tem dentro da Amazônia. Temos aqui mais algum tempinho ainda para discussão. Eu queria, de repente, aproveitar para talvez direcionar a pergunta do Moretti para a Veridiana, mas também abrir para a Veridiana e para a Margot, se vocês quiserem entrar nessa conversa aqui com a Vânia sobre a realidade da Amazônia, vai ser muito proveitoso, mas se, Veridiana, você quiser... Na verdade, o Moretti trouxe duas questões, então eu vou colocar a da Veridiana primeiro, que foi lá do primeiro bloco. Se alguma proposta do LabJuta da UFABC de estar envolvido com as atividades do movimento Sede Zero. E depois acho que tem uma agora direcionada para a Vânia. Mas, Veridiana, se você quiser abrir e falar sobre esse envolvimento, talvez do LabJuta com o movimento Sede Zero. Não tem nada, não tô sabendo de nada. Tudo. É isso, assim, não tem como responder, porque eu não tô sabendo, assim. As movimentações que estão tendo no LabJuta em relação a Sede Zero, não tô. Tá, não, tudo bem, a gente ficamos de olho sobre isso no futuro. E o Moretti também colocou uma questão para a Vânia, que é, se vocês acreditam que até em 2033 existe chance de chegar a 99% de abastecimento de água potável e 90% de coleta de tratamento de esgoto na Amazônia, como tem sido frequentemente propagandeado pela mídia. O que a gente tem a dizer sobre o quadro de saneamento em Manaus, por exemplo? Então, assim, eu não sei, eu acho que nem 30 anos a gente resolve a questão de água e saneamento. Assim. Não é uma questão difícil de resolver, né? Falta vontade, né? Então, porque a gente já tem tecnologia para isso, né? Tecnologia simples, mas falta vontade. E assim, muitas vezes as pessoas pensam, pô, mas água de chuva, a pessoa não pode pegar um balde e pegar água de chuva, né? Quando a gente fala a situação daqui, muitas vezes as pessoas não acreditam, muitas vezes a pessoa não tem nem um telhado para captar água de chuva, né? Tem uma ilha que eu fui visitar um mês atrás, Ilha dos Papagaios, aqui próximo, né? As casas estão muito simples, muito precárias, um telhado de amianto, assim, todo estragado. Amianto não é possível captar água de chuva, porque amianto contamina, né? Então, aí tu vê assim, a pessoa não tem, ela não tem como captar água de chuva, né? Mas ela não tem como comprar alguma coisa, comprar uma calha, fazer uma casa, né? Só para colocar... Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, meu filho estava aí falando, a gente está em casa com tudo isso, né? Eu estava conversando com esse ribeirinho e eu disse assim, qual a renda deles? Então, por uma parte do ano, eles têm o açaí, vende o açaí. A outra metade do ano, a renda que eles têm é cortar a árvore de açaí, vender o palmito. Eu perguntei, quanto que você recebe por árvore? Disse, olha, eu tenho que cortar a árvore, descascá-la, tirar o palmito, eu ganho R$2 por árvore. Aí você pensa, nos dias de hoje, o que é R$2? Quanta árvore o cara tem que tirar para comprar 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz? Né? Então, a gente está nessa situação, assim, só estando aqui para a gente saber, né, a realidade.
claro, a realidade deles não é tão triste quando a gente vê quantas pessoas estão em situação de rua, que também é outra situação dramática que a gente vive. Eles têm a floresta e pega alguma coisa ali, outra coisa lá, mas eles não têm recurso, por exemplo, para pensar numa água melhor, mesmo a chuva que cai de graça, né? Eu sempre digo, o bom da água da chuva é que ela é de graça e ela é democrática, ela cai na cabeça de cada um, né? Basta você pensar uma alternativa. Então, o único caminho que eu vejo é a gente tem que ter política pública, porque água é direito, né? Todo mundo tem que ter direito à água, é a primeira coisa, é a coisa mais vital. Isso está estabelecido, é direito mundial, e as pessoas não têm água. Então, enquanto a gente não trabalhar isso, enquanto a gente não trabalhar que vida é prioridade, o resto não adianta trabalhar. Mas a gente vê que no momento que a gente vive, vida não é prioridade, né? Então, a gente vive isso, né? E a gente conta muito com parceiros que queiram, né, nos ajudar, alguém que doa. Então, todo dia eu atendo gente, eu quero replicar numa comunidade, eu vou muito individualmente, ajudo essas pessoas, a gente pensa um sistema, implanta dentro da cidade, no meio rural. É assim que a gente tem trabalhado, porque a gente não tem recurso e não tem gente para nos ajudar a fazer isso, né? Então, assim, é um drama, assim, terrível que a gente vive aqui, porque é muito triste. Você chega, você vai nessas áreas, crianças recém-nascidas, tomando banho, né, numa água dessas, assim, é muito difícil, assim, porque elas adoecem, né? Adoecem e se perdem, né? Sim, é uma figura trágica, mas acho muito importante a gente ter esse momento, por exemplo, hoje aqui com você, e poder conhecer mais essa realidade e criar mais momentos como esse e lembrar que querendo ou não, nesse contexto todo é a partir dessa nossa organização, dessa nossa fortalecimento, criação de redes, que a gente consegue pensar alguns caminhos alternativos e que, como o Montenegro colocou no chat, né, vontade política quer dizer o povo organizado buscando ser dono do próprio destino, ou do destino coletivo, né? Talvez a gente unir um pouco as nossas forças para de quem está disposto a tentar fazer essa construção, de pautar a construção de políticas públicas, tá na frente dessa luta, todos que estamos aqui, né? Viridiana, Margot, cada um nos seus contextos, ou nos fortalecendo nessas articulações que a gente pode tecer hoje, a partir de encontros como esse, tá atento e desenhar essas estratégias de uma forma coletiva, mas de alguma forma nos colocar a serviço, né, para transformar um pouco dentro do que for possível, porque tem muita coisa para ser feita e a construção de país antes disso ela vai na outra direção, a gente está tentando mover um pouquinho as coisas para outro eixo, mas tem muito a ser feito. Mas estamos caminhando de alguma forma um pouco que a gente pode. Obrigado demais, Vânia, por trazer esse relato, expandir um pouco a nossa reflexão aqui. Temos aqui agora o tempo para só fazer mais esse fechamento da sessão com uma última intervenção, que vai ser a manifestação cultural Ecoartivismo pela Vida, trazida pela Karina Signori. Ela é artista, ativista e ambientalista e atua como reciclage quando a cultura ecológica. Então, a gente vai apreciar essa última intervenção para depois fazer aqui o encerramento da sessão. Saudações! Eu sou a Reciclade. Fui enviada de Reciclópolis para a Terra com a missão de ecoar a cultura ecológica com arte e alegria. Estou bem feliz de ver um encontro que traz o tema Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Mas que água e saneamento nós queremos? Sim, porque a humanidade está contaminando todas as águas, com produtos químicos, com lixos. E
com os próprios dejetos. O cocô causa contaminação, então não desperdice água não. Não misture a água da pia e do chuveiro com a água do vaso do banheiro. Reaproveite as águas com sabão para lavar muitas coisas e o chão. O cocô, quando sai do seu banheiro, deve ir para a fossa bem ligeiro e depois para um filtro sumidouro para tratar as bactérias desse esgoto. Desta forma não vai contaminar a água que depois se vai usar. Se na sua casa passa o encanamento, é importante ficar bem atento se o cano é para o esgoto ou se é para a drenagem pluvial. O cocô também pode compostar e no banheiro seco reciclar, com descarga de cinza e serragem, completando sem água a reciclagem. Alternativa super saudável, já que o cocô também é reciclável. Sim, nosso cocô pode virar adubo. Urge que a humanidade desperte sua consciência, que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade e que todos juntos possam cuidar das águas. Conectar pessoas é vital e coerente. Cuidar das águas depende da gente. Cada um tem que fazer a sua parte, seja no campo, praia ou na cidade. Posso, amor, ser o solo onde crescem nossas boas ações, com fraternidade e respeito, unindo mãos, mentes e corações. As águas vamos preservar, cada um tem que ajudar. As águas vamos preservar, cada um tem que cuidar. Sim, importante, gente, reconhecermos os direitos da natureza. O direito da nascente, do córrego, do rio, dos mananciais, por um ambiente ecologicamente equilibrado, para que tenham saúde e possam, então, nos prover saúde também. Só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós. Vamos lá, galera! Vamos lá, galera. Importante a mensagem da Reciclade, apontando aí, comunicando de uma forma muito importante também essa parte do debate que a gente tem trazido aqui hoje. E, o banheiro seco, como a Vânia comentou, muito interessante que vocês também tenham utilizado isso aí nas comunidades que vocês têm trabalhado. É uma pena que a gente não tem mais tempo para expandir mais esse debate, mas acho que fica um convite, né, para a gente seguir se comunicando. Colocamos no chat o contato aí tanto da Veridiana, da Margot, da Vânia. Vamos reforçar aqui agora no final, se você puder, Gabriel, trazer de novo o e-mail delas aqui para seguirmos em contato, em comunicação e expandir assim, essa nossa rede e nos fortalecer em conjunto. Foi um prazer imenso ter vocês aqui hoje com a gente, promovendo essa sessão tão rica, necessária, e me trouxe uma série de provocações e reforçou e enfatizou a necessidade do trabalho que organizações como Ondas têm feito e cada um de nós tem tentado promover no nosso contexto, nos nossos grupos de pesquisa. Uma gratidão imensa realmente por ter vocês aqui hoje e ter esse encontro acontecendo.
vou pedir para fazer esse agradecimento final pela participação de vocês, deixar o convite para seguir acompanhando as demais atividades que ainda vão ocorrer no nosso encontro nacional dos direitos humanos, água e saneamento. E é isso, a presença de todos aqui é fundamental para ter sucesso e para a gente ter essa discussão tão rica como tivemos agora. E só alguns informes finais, que os certificados de participação eles vão ser disponibilizados em até um mês a partir do final do encontro, e que também quando prontos os certificados vão ser informados por e-mail e também pelo site do Ondas. Então é isso, temos aqui, foi colocado aqui no chat também os e-mails para seguir essas conversas. E estou aqui muito interessado para acompanhar o trabalho de vocês e nos encontrarmos em outros momentos futuros. Se vocês quiserem abrir o microfone, fazer alguma palavra final, despedida, estamos aqui no final da nossa sessão. Eu gostaria de... É chocante esse vídeo que a Vânia trouxe, por mais que a gente saiba, quando a gente fica de frente com essa realidade, é realmente estarrecedor ver que só depende de vontade política, só depende de interesse efetivamente. Existem várias tecnologias que podem ser utilizadas e mudar essa realidade, melhorar minimamente essa realidade, e a gente não vê interesse político de efetivação. Isso realmente... Aí você pensa no que, nesse vídeo que esse último apresentação que a gente viu, que só depende de nós, e aí isso, assim, a cabeça parece que faz um looping, e o que me vem realmente depende, mas depende na hora de votar. Essa é a questão, nós precisamos difundir cada vez mais na educação eleitoral, para que as pessoas entendam a importância do seu voto, entendam que isso muda a realidade. Essas pessoas que nós colocamos lá, que representam a nossa vida, que representam os nossos caminhos, são os responsáveis pelas políticas públicas que podem mudar a nossa realidade. Então, nós temos que saber muito bem o que fazer, e 2022 será o grande ano, eu acho, que da mudança, para que a gente possa retornar ao crescimento desse país. Nós vamos ter que desfazer muita coisa que foi feita, né? Vai ter que recomeçar, tem muito a fazer e desfazer, porque nós tivemos um retrocesso de 100 anos nesse país. Então, é muito, muito importante que a gente tenha essa atenção. Eu quero agradecer muito a oportunidade e dizer que copiei aqui os e-mails para que a gente possa continuar em contato, parabenizar a todos pelo trabalho que vem fazendo. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Margot. Como a Margot colocou, né? Depende de nós, mas quando a gente chega numa comunidade e a gente está lá e a gente não consegue resolver o problema deles porque a gente não tem dinheiro, a gente fica tão mal com uma situação dessas, né? E a gente sabe que tem dinheiro para isso, né? Que o dinheiro só não é destinado para isso. Então, como você falou muito bem, depende da gente mudar isso, né? E realmente ano que vem está aqui, a gente precisa fazer uma grande mudança. Meu aluno colocou aí, o Yuri, né? A gente tem páginas, né, do nosso projeto, quem quiser conhecer mais, né, dos projetos que a gente tem desenvolvido nas comunidades, com relação ao banheiro, com relação à água. Então, a gente está aqui, né? E se alguém souber de uma parceria milagrosa, assim, que nos ajude a resolver esse grande problema, a gente fica muito feliz, porque é muito difícil. Muitas vezes, como falo, a gente fica triste e impotente. A gente sabe o problema, a gente sabe a solução, mas a gente não consegue resolver porque a gente não tem dinheiro. Obrigada, gente. Foi muito bom conhecer vocês, conversar com vocês, e a gente está aí. A gente tem muito material, cartilha, livro, né? Quem quiser, a gente manda tudo isso digital. Só entrar em contato com a gente. Obrigada. Queria também agradecer aí pelo todo o debate, pelo espaço, foi muito bom. Queria convidar para quem quiser ver mais sobre o projeto, amanhã às 2h é a mesa que é o espaço que o Fernando, a Mari, a Sheila e o Dito vão estar apresentando a etapa 3 da pesquisa, então vocês vão poder conhecer eles e também saber um pouco mais da pesquisa. E aí eu coloquei o site também
aqui no chat, mas eu posso colocar de novo o site, que está lá todo o material. A gente também tem uma cartilha que a gente fez e distribuiu, levou para esses lugares que a gente fez as entrevistas em profundidade. Então, assim, é justamente conseguir essa questão da pesquisação, tanto no processo, mas também no final, né? Porque às vezes no final a gente também faz as publicações, consegue os resultados e é isso. E a comunidade faz o que com isso? Então a gente pega essa cartilha para esses dados estarem na comunidade para eles usarem isso como ferramenta de luta nesses espaços mesmo com o governo, né? Porque muitas vezes eles falam, mas não tem dado para isso, isso daí, e não considera a realidade dessas pessoas. Porque é isso, assim, se não tem dados, né, é como se não existisse. Então, pensando que não é esse o ponto. Então, é muito bom toda essa lógica mesmo, todo o processo e esse retorno para a comunidade no final, né, para essas pesquisas não ficarem só na universidade. Então, já colocaram já o site, obrigada. E é isso, agradecer de novo o espaço e também por todo o debate que teve aqui, foi muito bom. Obrigado demais, Titiana, Margot, Vânia. Queria agradecer também o apoio da Bruna, que está aqui nos ajudando com a parte técnica hoje. Agradecer também a Cristina e a Renata por facilitarem a dinâmica toda aqui das sessões. Tem sido um trabalho coletivo muito grande do Ondas para fazer esse evento acontecer. Agradecer mais uma vez a participação de todo mundo hoje. Espero que vocês sigam aí engajados e envolvidos nas demais atividades do evento. E agradecer também o Gabriel, que está aqui facilitando comigo a sessão hoje. Prazer enorme de conhecer vocês, conhecer os trabalhos e seguiremos aí acompanhando de perto tudo que vocês estão produzindo. Um bom evento para todos e nos vemos por aí. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Vou estar encerrando aqui a gravação, ok? Ela já está aqui presente. Tá ótimo, obrigado.